Nesse vídeo eu vou te passar 4 dicas que podem te dar até 10 pontos nas provas do CESP ou qualquer prova semelhante daquelas de certo ou errado. E aí, aqui é o Eli, se você quer ser aprovado neste ano, preste muita atenção nessas 4 técnicas de resolução de prova de certo e errado que eu vou te passar aqui, que diversos aprovados usaram, inclusive eu, para que eles pudessem ser aprovados nos concursos e vestibulares mais difíceis. Qualquer uma dessas técnicas vão fazer com que você tire até 10 pontos a mais na sua prova, sem com que você precise estudar nada mais do que você já estudou. Se você tem medo de estudar muito e ter que deixar muita questão em branco na hora da prova e quer ter o seu nome na lista de aprovados deste ano, preste muita atenção, porque todas essas técnicas foram usadas e aprovadas por diversos concurseiros que passaram nos concursos mais difíceis e também elas encontram o aval da ciência, porque eu não ia dar por aí dicas que eu não mesmo uso e não sei que outras pessoas usaram e a ciência pode testar e comprovar que elas funcionam. Então eu tô aqui para que você não fique de fora daquela lista de aprovados e mude a sua vida por questão de décimos. O problema é que não basta só estudar, e as pessoas geralmente que estão querendo mudar de vida e ainda tem um trabalho ou filho para cuidar, geralmente não tem tempo para parar e pegar essas técnicas de chute ou técnicas de resolução de questão. E o que eu fiz foi separar as 4 melhores técnicas de resolução de prova que eu uso e encontrei o aval na ciência delas para que qualquer um possa usar. E dentro dessas dicas eu deixei a melhor para o final, que faz com que você tenha aquele estalo quando você sai da prova e lembra aquela questão. Ao invés de você ter esse estalo fora da prova, você vai ter esse estalo de lembrar as respostas mais difíceis na hora da prova. E eu deixei essa dica pro final, então fica comigo até no final desse vídeo para que você possa tirar esses pontos a mais e garantir aquela tua vaga. A minha primeira dica então é a sua preparação. A sua preparação quando você está em casa ou no cursinho fazendo as questões deve ser, segundo a professora Susan S. Hebert da Lakehead University, deve ser uma preparação estratégica. E qual é essa preparação estratégica? Nada mais nada menos o que você vai ter que fazer é tampar as alternativas das questões de múltipla escolha e tentar, por enquanto que você está resolvendo os exercícios ou as provas antigas, resolver sem olhar para as questões que estão colocadas à sua disposição. A professora Susan Hebert descobriu que esse método ajuda com que você traga à tona mais rapidamente os seus conhecimentos e você, na hora da prova, possa acessá-los de uma maneira muito mais fácil. Eu usei isso em diversas vezes que eu fiz muitas provas por aí e isso sempre me ajudou, porque esse tipo de técnica ajuda com que você, quando você estava resolvendo as questões, pense na alternativa mais assertiva. E quando você vai procurar ela naquelas questões A, B, C, D ou certo e errado, você consiga resolver de uma maneira muito mais fácil. O bom de usar isso quando você está resolvendo questões de certo ou errado ou A, B, C, D, E é na sua preparação estar totalmente consciente da matéria que você está aprendendo, ou seja, você faz com que o seu cérebro busque aí as gavetas que você tem guardado das memórias daquele conteúdo específico, fazendo com que o acesso desse conteúdo seja muito mais fácil na hora do vamos ver. Esse vídeo ficou um pouco diferente, eu tô de óculos, um cabelo um pouco bagunçado, mas é que este dia não foi muito bom pra mim. Eu cheguei muito tarde em casa porque eu tava com a minha avó no hospital, mas mesmo assim eu resolvi gravar o vídeo porque todas as pessoas merecem ter uma oportunidade de mudar de vida e eu espero que, embora as visualizações sejam poucas, eu possa ajudar alguma pessoa. Se eu ajudar 1 ou 2 pessoas, isso pra mim já vai ser muito gratificante. A segunda dica é: conheça a sua banca. Essa é mais uma atenção do que uma dica, mas ela funciona muito para aquelas pessoas desavisadas. Por exemplo, se você vai prestar o concurso da CESP, você tem que ter feito as provas antigas e conhecer essa banca aí. O CESP cobra muita pegadinha, eles também colocam geralmente 50-50, a regra 50-50 que eu vou falar depois, e algumas outras características da CESP.
Se a CESP não é a banca que você está fazendo, procure saber quais são as características da banca, ou seja, quantas questões geralmente você deve deixar em branco, na CESP geralmente são 10, e também alguns sinais vermelhos de cada questão, como palavras que indicam todo, certamente, tudo, sem exceção. Esse tipo de palavra emite um sinal vermelho para qualquer concurseiro que está familiarizado com a banca. Então, quando você está se preparando, aproveite para entender como essa banca funciona. Agora, a regra do 50-50 é a terceira dica e eu acho ela uma das mais fundamentais que já aprovou diversos candidatos em vários concursos por aí. O que acontece é, geralmente a CESP divide a sua prova 50% certa e 50% errado. Ou seja, se você está fazendo aquelas provas de 120, que são geralmente as mais comuns da CESP, 60 são certas e 60 questões são erradas. O que acontece é que geralmente as pessoas resolvem essas provas e depois eles vão aplicar uma regrinha que eu vou te passar aqui, mas que eu tenho um jeito de otimizar muito ela. Então a primeira coisa que você tem que fazer é responda as questões que você tem certeza e passe elas para o cartão de resposta. A segunda coisa que você tem que fazer é conte quantas respostas certas e erradas você tem certeza que você acertou. Por exemplo, se você das 120 questões respondeu 100 e dessas 100, 58 foram certas, isso significa que das 20 questões que sobraram, somente mais 2 eram certas. O que você deveria fazer, então, se você não tem nem ideia daquelas outras 20 questões que sobraram na sua prova, você deveria chutar todas elas nas erradas. Porque o que aconteceria? Você chutaria 20 questões nas erradas, acertaria 18, porque lembre, a CESP divide a prova dela em 50% certa e 50% errada. Você já teria achado quase todas as 50% certas. E acertando as 18 e tirando aquelas duas que você vai ser descontado por ter colocado errado e na verdade eram certas, o que vai acontecer vai ser com que você vai acertar 16 pontos a mais do que você acertaria se você não tivesse usado essa técnica. Agora, antes de passar para a próxima, eu tenho que dizer que essa técnica não acaba aí e na verdade ela não começa aí. O que você pode fazer para otimizar muito ela, e se você realmente estudou, porque não há fórmula mágica para esse tipo de coisa, mas se você realmente estudou, o que você pode fazer? Fechar os olhos, dar uma rodada e daí fazer a questão. Brincadeira. O que você pode fazer é um processo de revisão estratégica daquelas 20 questões que você ainda não sabe. E o que é o processo de revisão estratégica? Ela nada mais é do que você voltar naquela questão e olhar para ela, piscar e tentar lembrar das coisas que você estudou. Como assim? Olhar para a questão, piscar e tentar lembrar. Pois é, a National Academy of Science of United States descobriu que o processo nosso, natural, de piscar faz com que a gente acesse o nosso modo difuso do cérebro. Ou seja, nós piscamos de 15 a 20 vezes por minuto. Mas os cientistas descobriram que somente uma parte dessa piscação toda ajuda no processo de cognição e entendimento. Porque na hora que você pisca, você desliga o córtex pré-frontal e acessa modos mais difusos de pensamento, como você pode ver aí que está aparecendo. E geralmente aquelas questões que você não lembra ou fica meio em dúvida, o que você pode fazer para tentar lembrar delas, e se você tiver tempo na hora da prova, é pegar com calma aquelas 20 que sobraram, piscar de uma maneira lenta e tentar pensar em outra coisa e depois voltar para ela, para que o seu modo difuso entre em cena e você tente lembrar daquelas questões da maneira mais assertiva. Agora, se você não conseguir fazer isso para todas as questões, use para o resto delas a técnica do 50-50 e eu garanto que isso vai funcionar para você, porque funcionou para milhares de pessoas, inclusive para mim.
A quarta e última dica é aquela dica que faz com que você tenha aquele estalo que sempre dá quando você sai da prova. De agora que eu lembrei que você tem ela na prova. E o que você tem que fazer é acessa aqui em cima que eu deixei um link sobre essa técnica que eu falo especialmente sobre ela e algumas outras técnicas de resolução de prova e de um estudo mais otimizado e insanamente efetivo. Então nunca esqueça, não há fórmula mágica para você resolver uma prova de certo e errado e não é através do chute que você vai ser aprovado. Você tem que estudar de uma maneira inteligente, tentando ao máximo tampar as alternativas antes de responder aquelas provas de múltipla escolha, quando você está fazendo exercícios em casa, e também tentar revisar de um modo inteligente. Ou seja, conhecendo a regra do 50-50, sabendo as pegadinhas da sua banca e sabendo que o aporte da ciência de piscar e deixar o modo difuso trabalhar por alguns segundos ajuda com que você tenha resultados muito melhores nas suas provas. Mas não se esqueça, se você quer combinar tudo isso com uma técnica cientificamente comprovada e matadora, para você lembrar, para você ter aquele estalo que sempre dá quando você sai da prova, mas ao invés disso, você tem aquele estalo na prova, não se esquece de clicar no izinho que vai estar aparecendo aqui para você ver aquele outro vídeo. Eu fico por aqui, é isso, Deus te abençoe.